Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Grupos de atuação especial de combate ao crime organizado, GAECos dos estados, fazem parte da estrutura do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, GNCOC. O Ministério Público Gaúcho tem seu GAECO, assim como o Núcleo de Inteligência NIMP. Como funcionam e atuam, saberemos com os promotores de justiça Flávio Duarte, do GAECO, e Diego de Vilas, do NIMP. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com o Dr. Flávio Duarte. Como coordenador do GAECO, do Ministério Público Gaúcho, eu gostaria que o senhor apresentasse o órgão e, dentro do possível, dizer como funciona. Bom, em 2015, o GAECO do Estado, do Ministério Público do Estado, foi reestruturado, definido em núcleos regionais, inicialmente, 8 núcleos regionais que abrangem o interior do Estado, além do núcleo da capital, né, que é diretamente em Porto Alegre. E além desses núcleos regionais, foram definidos inicialmente um núcleo temático, pioneiro no país, né, que é o núcleo referente à segurança alimentar, e agora, mais recentemente, o núcleo saúde. Com cada um desses núcleos tem coordenadores, que são colegas que são designados para atuar ou na região do determinado núcleo, ou nesses núcleos temáticos. E a Promotoria Especializada Criminal, fazendo às vezes do GAECO o núcleo capital, né, que atende Porto Alegre. Basicamente, a atuação dos GAECOs, ela é impulsionada por interesse dos colegas do interior, que acharem, percebendo algum crime que envolva organizações criminosas, que envolva crimes contra a administração pública, podem acionar ou o colega responsável pela coordenação do núcleo que abrange a comarca desse colega, ou também acionar diretamente a Secretaria Executiva aqui em Porto Alegre, para que a gente avalie a situação, se é um caso que é de fato de atuação do GAECO, diante das prioridades da instituição, diante da definição da existência de organizações criminosas, e daí sim, a partir dessa análise, em parceria com o colega que solicitou a nossa atuação, nós vamos atuar com os instrumentos de investigação comuns que nós temos atuado já há alguns anos. Enfim, nós temos a ideia foi aproveitar a experiência também em âmbito estadual da Promotoria Especializada Criminal e tentar criar algo muito semelhante com a abrangência estadual, mas com colegas designados que atendesse os interesses e a possibilidade de investigação em todo o Estado. Doutor Diego, o senhor também coordena um setor muito importante no Ministério Público Gaúcho, que é o NIMP, Núcleo de Inteligência do Ministério Público. Dá para dizer também, dentro do possível, como funciona o NIMP? Um dos nossos objetivos é a produção de conhecimento que possa ser relevante para a atuação dos promotores e procuradores de justiça e, num segundo momento, levar esse conhecimento até a promotoria com atribuição naquela matéria. Nós temos, por exemplo, para citar dos focos da nossa atuação, o nosso NFSCAN, em que se faz um cruzamento de notas fiscais emitidas contra órgãos públicos e se procura identificar sobrepreço em despesas desses órgãos públicos. Identificada uma situação dessa natureza, isso se busca uma complementação através de pesquisas em fontes abertas, como os portais de transparência, em outros sistemas que a gente tem acesso, como consultas integradas da Secretaria de Segurança Pública, sistemas do Tribunal de Contas do Estado, dentre outros. Isso se leva ao conhecimento dos promotores para subsidiar a atuação desses colegas. Em outra vertente, nós temos um assessoramento à atuação, à investigação criminal dentro de uma demanda específica de determinada promotoria, e nesse sentido nós procuramos atuar e acompanhar essa investigação desde o planejamento, procurando identificar juntamente com o promotor de justiça, procurador de justiça, quais medidas vão ser necessárias dentro daquela investigação. Em um segundo momento, damos um assessoramento na própria implementação dessas medidas de afastamento
de sigilo judicial, por exemplo, e numa fase posterior acompanhamos essa investigação produzindo um relatório, uma análise técnica dentro daquela medida que foi ajuizada pelo promotor de justiça, justamente para que daquele resultado daquela medida judicial ele consiga produzir uma prova que possa ser útil dentro da investigação que vem sendo realizada. Doutor Flávio, nós estamos cansados de ver, principalmente pela televisão, em todo o Brasil, até pelo momento que o país vive hoje, várias operações do Ministério Público e, é claro, envolvendo a ação do GAECO, do Ministério Público. Aqui no Rio Grande do Sul, o senhor tem um balanço dessas ações? Certamente. Nesse período de pouco mais de um ano em que os GAECOs regionais e temáticos aqui do Estado foram reestruturados, nós temos já inúmeras operações, né? Para citar alguns exemplos, né? Nós temos foi um trabalho do GAECO a investigação que redundou no oferecimento de denúncia com o deputado Mário Jardel, para citar um exemplo. Foram trabalhos também do GAECO, uma situação envolvendo uma milícia armada, com envolvimento inclusive do comandante da Polícia Militar na região sul do estado, a denominada Operação Braço Forte. Tivemos também a Operação NPK, que apreendeu quase 200 toneladas de adubos falsificados ou adulterados, com inúmeros, dezenas de mandados de busca e apreensão cumpridos, operações relacionadas ao tráfico de drogas, várias operações relacionadas à segurança alimentar, como o leite compensado, como uma investigação relacionada à água, também comercializada de forma inadequada, em relação a palmito. Tivemos operações também relacionadas à corrupção no âmbito da Secretaria Estadual do Esporte e Turismo, na Secretaria Municipal do Esporte, que foram as operações Mala Preta 1 e Mala Preta 2, inúmeros apoios à Procuradoria de Prefeitos do Ministério Público do Estado, enfim, né, foi um ano de várias operações, algumas prisões, centenas de buscas e apreensões, e acredito que para um ano, né, os resultados foram excelentes. Né? Tem várias operações em andamento, né, cujo desfecho vão ser ainda nesse ano ou no início do ano que vem. O senhor está falando, eu me recordo agora, não sei se teve a presença do GAECO, mas eu creio que sim, aquela questão das próteses. Essa é um pouco mais antiga, né, mas mesmo assim, nesse caso foi utilizada a estrutura da Promotoria Especializada Criminal, que hoje é o GAECO Núcleo Porto Alegre, né, que faz basicamente o mesmo papel que hoje o GAECO se propõe a fazer. Claro. Doutor Diego, é muito difícil trabalhar com a gestão estratégica de informações para apoiar investigações? Existe uma certa dificuldade, mas nós procuramos trabalhar com uma metodologia própria e, além disso, nós temos já um trabalho consolidado dentro do Ministério Público do Rio Grande do Sul, desenvolvido dentro dessa metodologia há cerca de 8 anos. E, além disso, buscamos sempre uma capacitação dos nossos servidores que atuam nessa matéria e, de outro lado, também uma capacitação dos próprios membros do Ministério Público. Nesse sentido, estamos já há um certo tempo desenvolvendo uma série de cursos em parceria com o nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, nosso CEAF. Diversos cursos e seminários foram realizados nos últimos meses, especificamente para tratar da atividade da inteligência. Então, são circunstâncias, fatores que também facilitam a atuação nossa do Ministério Público do Rio Grande do Sul dentro dessa matéria e o desenvolvimento de uma cultura para trabalhar com esse tipo de situação dentro do Ministério Público. Montar um diagrama para demonstrar as relações dos criminosos dentro de uma quadrilha, isso é uma prática também dentro do seu setor? Sim, na verdade, nós trabalhamos com uma série de situações complexas, investigações complexas, e essas investigações elas demandam uma série de medidas, uma série de métodos de investigação que possibilitem um resultado efetivo dentro do nosso trabalho. Atualmente se busca
também proporcionar uma maior facilidade ao promotor de justiça e posteriormente ao juiz que vai receber aquela prova e vai analisar aquela prova, para que seja mais viável um resultado efetivo desse trabalho. Uma das facetas disso tudo é transformar essa prova, que muitas vezes significa um volume muito grande de dados, em uma análise técnica, que facilite a compreensão dessa prova que é produzida. E um dos aspectos que se busca dentro dessas análises técnicas é a construção de um diagrama que, na verdade, transforma aqueles dados que são complexos, que têm um volume muito grande, em algo mais fácil de ser visualizado. Claro. Doutor Duarte, há muito tempo o senhor trabalha na investigação criminal e, como o senhor mesmo falou e demonstrou aqui, operações que tiveram destaque não só aqui no Estado, mas também em nível nacional. Por isso eu lhe pergunto, pela sua experiência, hoje as ferramentas que o Ministério Público dispõe são suficientes para combater o crime organizado? Acredito que sim. Nós trabalhamos no Ministério Público já há alguns anos na matéria de investigação criminal, mesmo quando era muito debatida a possibilidade ou não do Ministério Público investigar. Nós já, de forma pioneira também no país, o Ministério Público do Estado buscava investigar principalmente crimes contra a administração pública. Atualmente eu posso dizer que nós utilizamos basicamente as mesmas ferramentas que a Polícia Federal utiliza, que a Polícia Civil, a Polícia Civil também utiliza, muitas vezes utilizando da parceria com o próprio NIMP, né, praticamente sempre utilizando a parceria com o NIMP, principalmente nesses crimes financeiros, batendo muito na questão dos crimes contra a administração pública, análise, cruzamento de dados, e certamente o Ministério Público hoje tem total capacidade de investigar os fatos que ele tem conhecimento, para dar uma satisfação para a sociedade, justamente que espera do Ministério Público essa ação proativa em relação ao que nós que temos percebido na sociedade de modo geral. Doutor Diego, o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul assumiu, agora em setembro, a presidência do GNCOC. E, pelo que sei, ele pretende nacionalizar as ações dentro da segurança alimentar. Eu gostaria que o senhor comentasse esse fato. É verdade. O GNCOC, nosso Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, ele se presta também a uma troca de experiências entre os ministérios públicos de estados diferentes, todo o país, e a reprodução de experiências bem-sucedidas dentro de diferentes estados do Brasil. O Dr. Marcelo assumiu recentemente a presidência do GNCOC e uma das ideias, efetivamente, é levar essa nossa experiência de atuação do Ministério Público do Rio Grande do Sul dentro dessa matéria de segurança alimentar a outros estados através desse grupo que nós temos nacional, que é o GNCOC. Recentemente tivemos uma reunião ordinária do GNCOC em Belo Horizonte, em que o colega Alcindo Bastos Luz Filho, aqui da nossa promotoria do consumidor, que integra o nosso GAECO Segurança Alimentar, aqui do Rio Grande do Sul, esteve presente e explanou aos colegas que se faziam presente lá na reunião, que basicamente são integrantes de GAECOS de outros estados e de órgãos de inteligência dos ministérios públicos de todo o país. Então, nessa reunião, ele levou essa experiência do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que vem sendo muito efetiva nos últimos anos, com resultados bastante interessantes. E agora também, no mês de outubro, realizamos no estado da Bahia, no Ministério Público da Bahia, um curso da nossa Escola Nacional do GNCOC, voltado à capacitação de aproximadamente 50 integrantes do Ministério Público da Bahia, com a presença, entre outros palestrantes, do colega Mauro Hockenbach,
aqui do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que também integra o nosso GAECO, o Núcleo de Segurança Alimentar, passando aos colegas nessa capacitação a experiência do Ministério Público do Rio Grande do Sul dentro da Operação Leite Compensado, além também da experiência nossa aqui do Rio Grande do Sul na fraude a concursos públicos. Então, realmente é uma iniciativa de se levar essa nossa experiência a outros estados, e acredito que possa ter resultados bastante significativos. Claro. Doutor Flávio, o crime organizado hoje está cada vez mais especializado. Além da especialização de promotores de justiça para combater o crime, essa articulação, essa integração entre os ministérios públicos é fundamental? Certamente. Além da integração entre os ministérios públicos de vários estados, é importante também que aprimorar as parcerias do Ministério Público com outros órgãos. O Tribunal de Contas, com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com a Receita Estadual, porque esse somatório de forças é que vai conseguir justamente propiciar que as nossas investigações sejam mais efetivas, abrangendo praticamente todos os aspectos que podem ser considerados numa investigação criminal. Não só a apuração do fato em si, como também a apuração patrimonial, muito em voga hoje, e não só atingir eventualmente a liberdade da pessoa que vem cometendo o crime, mas também o patrimônio dessa pessoa. E para conseguirmos atingir o patrimônio, a investigação patrimonial, do que a pessoa se beneficiou com o crime, certamente essas parcerias com esses órgãos são absolutamente necessárias. Claro. O doutor Diego citou agora há pouco, né, operações que foram feitas pelo Ministério Público no passado, como a Operação Gabarito aqui no Rio Grande do Sul, que teve uma repercussão nacional. É por isso que eu lhe pergunto, de lá para cá, o que mudou? Porque se houve muito em lavagem de dinheiro. Como enfrentar esse crime, principalmente de lavagem de dinheiro? Justamente dessa forma, né? Entendendo a apuração criminal, não só pelos crimes que estão sendo cometidos pela pessoa, não só pela ação mais aparente que determinado criminoso, determinado investigado comete, mas também o resultado desse crime que ele pratica, o resultado desses fatos. E justamente com as ferramentas que nós dispomos hoje, com o auxílio do NIMP, com as parcerias com esses outros órgãos, né, principalmente com a Receita Federal, com a Receita Estadual, nós tentamos abranger a apuração dos fatos também pelo reflexo patrimonial que esses fatos aparentam, demonstram. Claro. Doutor Diego, nós temos também crimes cibernéticos sendo cometidos. Por isso eu lhe pergunto, a questão da legislação, o senhor acredita que precisa mudar alguma coisa hoje? Sempre importante ter um foco não apenas na nossa atuação cotidiana, mas também na questão da legislação. São novas tecnologias que são utilizadas para a comunicação, para a troca de dados dentro da nossa sociedade, e sem dúvida a legislação precisa acompanhar essa questão das novas tecnologias. Nós temos, por exemplo, a situação dos aplicativos de troca de mensagem, como o WhatsApp, Telegram, que muitas vezes são utilizados não apenas pela nossa população em geral, mas pelos próprios criminosos para a prática de algumas infrações penais. E é necessário também que a legislação esteja voltada, e o nosso legislativo também preocupado com esse tipo de situação, para que nós tenhamos mecanismos efetivos de combate à criminalidade organizada. E nesse sentido também é interessante, é importante que os legislativos, tanto em âmbito federal como estadual, ouçam e tenham uma interlocução não apenas com a sociedade, mas também com as polícias, com os ministérios públicos, para que a visão daqueles que atuam no combate à criminalidade organizada também seja passada no momento de elaboração de uma nova legislação. Claro. Falando no crime organizado, às vezes eu fico cristalizado de ver algumas notícias, porque esses quadrilheiros, esses grupos, né, organizados, eles
não querem saber, eles não querem dar satisfação para a sociedade, eles visam somente o lucro. E aí nós temos a questão da segurança alimentar. Agora mesmo, essa semana aqui no Rio Grande do Sul, várias operações foram feitas no interior, né? E a gente vê bateladas, toneladas de alimentos, né, que foram retirados de circulação justamente porque eles não querem saber, né? Existe a compensação, o leite compensado, é queijo compensado, né? A questão que o senhor falou também dos palmitos, quer dizer, como o senhor vê tudo isso? Muitas vezes pode parecer que, apesar de uma série de operações que se realizam para combater uma determinada fraude, isso não tenha resultados efetivos. Mas aqui no próprio caso do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma atuação muito forte do Ministério Público no combate à adulteração de combustíveis. E o que se vê é que isso teve sim um resultado efetivo numa melhora da qualidade do combustível oferecido ao consumidor, e essas fraudes praticamente pararam dentro do Rio Grande do Sul, justamente por uma atuação efetiva no combate a essas adulterações. Acredito que também em outros setores vem sendo importante o combate efetivo a diversas fraudes que vêm sendo praticadas, uma atuação forte das polícias, do Ministério Público e também do Judiciário, para que se tenha uma resposta efetiva realmente a essas organizações criminosas. É claro que essa é uma situação complexa, nós temos que abranger diversos aspectos, nós temos que atuar com muita força na questão patrimonial, nós temos que ter uma preocupação efetiva com a questão prisional. Muitas vezes, dentro do nosso sistema prisional, essas organizações criminosas estão articulando práticas criminosas. Nós temos um problema sério em relação ao nosso regime semiaberto, ao regime aberto, o que tem sido uma realidade não apenas aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o país. Então, realmente, apesar da complexidade da questão do enfrentamento à criminalidade organizada, acredito que os resultados vêm sendo cada vez mais significativos de parte da atuação dos órgãos de justiça criminal. O Dr. Diego falou agora no regime semiaberto. Pela sua experiência, muitos crimes hoje começam a ser praticados dentro dos presídios. Sim, há toda uma preocupação também do Ministério Público na apuração de fatos que são oriundos do sistema prisional. O que se vê hoje é que organizações criminosas, elas têm atuação no lado externo, né, nas ruas, mas muitas delas provocadas e lideradas por pessoas que atualmente se encontram no sistema prisional. Isso tem sido objeto de muito debate, né? Várias ações têm sido efetivadas com base nessa constatação, mas o que temos é uma situação estrutural, né? Dificilmente isso vai ser alterado a curto prazo, a médio prazo, e nos compete tentar apurar isso da forma possível, né? E estamos fazendo investigações em andamento que abrangem justamente essa situação de apenados que, embora recolhidos ao sistema prisional, lideram facções criminosas, e isso está sendo certamente objeto de apuração pelo Ministério Público atualmente. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor tem um minutinho para as suas considerações finais. O que eu gostaria de dizer, para concluir, é que o Ministério Público, principalmente no que diz respeito a investigações criminais, ainda que tenha progredido bastante nesse último ano com a instalação do GAECO, depende muito ainda da colaboração das pessoas, da sociedade. Nós temos na página do Ministério Público, nós temos um banner do GAECO, nós temos uma fanpage no Facebook também do GAECO, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e gostaríamos muito de receber informações das pessoas, de modo geral, da sociedade, a respeito de notícias de organizações criminosas que estariam atuando no interior do estado ou mesmo na capital. Que essas informações, se elas não forem suficientes para que nós instauramos uma investigação somente por conta delas, certamente serão suficientes para que nós tenhamos o conhecimento dessa prática, que daí agregado com outros elementos que nós podemos colher em fontes abertas ou investigações, que nós então consigamos então instaurar uma investigação própria
para apurar esses crimes que estão acontecendo no interior do Estado, mas que muitas vezes nós não conseguimos investigar, que não temos o conhecimento da pessoa que está lá no interior ou vivenciando aquela realidade. Seu minutinho final, doutor Diego. Eu quero destacar, no mesmo sentido, que realmente o Ministério Público vem atuando com muita força recentemente, vem se especializando no combate a diversas formas de criminalidade organizada, mas inclusive a corrupção política. E nesse sentido, a atuação forte do Ministério Público, tanto em âmbito federal, atingindo vários setores que jamais pensaram sentir o peso da atuação da Justiça Criminal. Aqui no Rio Grande do Sul também, nós tivemos recentemente 2 deputados estaduais denunciados pelo Ministério Público. Nós temos atualmente 2 prefeitos presos preventivamente por investigações do Ministério Público. E isso gera uma reação. O Ministério Público vem sofrendo reações por parte de setores atingidos pela nossa efetividade, por essas investigações que vêm sendo realizadas em todo o país. E isso a sociedade também tem que estar atenta. Essas reações contra o Ministério Público vão enfraquecer o combate à corrupção, vão enfraquecer o combate à criminalidade organizada. Então é necessário também, assim como a população deve nos auxiliar com informações, ela deve também estar muito vigilante em relação à atuação desses setores que vêm procurar diminuir as prerrogativas do Ministério Público, diminuir as prerrogativas do Judiciário, justamente para não sofrerem essa atuação que vem sendo realizada até o momento. Ok. Promotores de Justiça, Diego de Vilas, do NIMP, e Flávio Duarte, do GAECO. Mais uma vez, eu agradeço a participação dos senhores e principalmente pela gentileza de aceitarem o nosso convite. Nós agradecemos. Satisfação. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!